Boa noite, Ângela. Oi, boa noite, Pedro. Tudo bem? Tá tudo ótimo, você ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Então, Ângela, para a gente começar, antes de mais nada, queria agradecer a sua participação, de estar colaborando aqui com a nossa live. Meu nome é Pedro Coutinho, para quem agradecer também a quem está nos assistindo, nos prestigiando. Meu nome é Pedro Coutinho, eu sou administrador da São Pedro Agropecuária. A São Pedro Agropecuária atua na produção de Nelore de ciclo curto e a gente acredita que a genética é um dos pilares, a gente acredita que não é o único, mas é um dos pilares para a gente poder elevar a produtividade, a lucratividade e a sustentabilidade na pecuária brasileira. A gente acredita que com esse pilar a gente vai melhorar ainda mais a atividade no nosso país. E a São Pedro atualmente promove o melhoramento genético através dos programas da CIA de melhoramento, que emite o registro SEIP, e através do PMGZ da BCZ. Então, só antes de passar a palavra aqui para a Ângela, eu vou apresentar ela. Eu conheci a Ângela através de um grande amigo meu, que é apaixonado por pecuária também. A Ângela é formada em zootecnia pela Universidade de Viçosa. A Ângela possui mais de 20 anos de carreira em pecuária de corte. Ela é sócia da consultoria de melhoramento genético Melhora Mais. E durante a carreira dela, ela já auxiliou e vem auxiliando os principais rebanhos Nelore do país, como a genética aditiva, a Nelore Grendene, a agropecuária, dentre outros, aí, uma lista bem extensa. E por último aqui, pessoal, eu acho que se o Nelore está onde ele está hoje, se a gente vê esse Nelore produtivo, esse Nelore que traz produtividade, traz lucratividade para os pecuaristas, muita gente deve a Ângela e profissionais como ela, que são apaixonados pelo que faz, acreditam no que faz, são estudiosos, são focados e ajudam a nós produtores criar esse Nelore que vem evoluindo cada vez mais, ajudando aí a pecuária do nosso país. Então, só para finalizar, pessoal, o objetivo da live aqui é poder trazer informação para os pecuaristas da nossa região e que nós possamos aproveitar esse prestígio de ter a Ângela aqui com a gente, para a gente poder aplicar um pouco do conhecimento que ela vai passar na nossa fazenda e poder transmitir, e poder usar um pouco dos conhecimentos, dos conceitos de melhoramento genético que vão ser discutidos aqui. Então, Ângela, antes da gente iniciar o bate-papo, eu queria só pedir para você se apresentar a Melhora Mais, contar um pouco do trabalho de vocês para quem está nos vendo e ainda não conhece. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a você, Pedro, e a São Pedro Agropecuária pelo convite para estar participando aqui dessa live e por estar confiando no nosso trabalho aí que a gente está começando a fazer em parceria, né? É uma satisfação para mim estar aqui. Como você já me apresentou, eu sou a Ângela Bittencourt, eu sou formada em zootecnia pela UFV e tenho um mestrado pela UFMS também, na área de produção animal, com melhoramento genético. E atualmente já trabalhei prestando assessoria para vários rebanhos aí no Brasil e no momento sou sócia da Melhora Mais, que é uma empresa de consultoria na área de melhoramento genético, né? A gente trabalha na gestão genética aí de vários rebanhos por todo o Brasil e também alguns rebanhos na Bolívia. Então, a gente trabalha em toda parte, interpretando informações e aplicando todas as informações que a gente obtém aí através dos programas de melhoramento genético, ajudando os pecuaristas e os criadores a interpretar essas informações e aplicar essas informações na prática, né? Através da coleta de dados, a gente envia para os programas de melhoramento, a gente tem as informações e todas essas informações aí que a gente coleta no campo,
a gente passa para os programas de melhoramento e a gente obtém aí as informações que eles nos passam de volta e a gente ajuda os pecuaristas a interpretar isso e a aplicar isso no dia a dia da fazenda, na hora de selecionar os touros que a gente vai utilizar no rebanho, na hora de avaliar, classificar as matrizes para poder acasalar e selecionar aquelas matrizes que vão permanecer no rebanho. Enfim, todas as decisões aí no processo de seleção com o objetivo de melhorar a produtividade, a gente atua. Nós somos em 4 sócios na Melhora Mais, né? E somos eu, a Roberta Gestal, que também é uma profissional aí conceituadíssima, o Walter Domingues e o Luiz Fernando. Então a gente atua aí em quase todas as regiões do país e também na Bolívia. Esse é o trabalho que a gente faz, explicando aí simplificadamente. Tá certo. E Ângela, quando você entra numa fazenda, quando você inicia um trabalho numa fazenda, quais são os principais indicadores na genética que você avalia nessas fazendas que você assiste? O que vamos falar assim, o que é o primordial quando você inicia o trabalho? Bom, primeiro a gente tem que conhecer o rebanho, né? A gente tem que a gente costuma chamar de uma visita de diagnóstico, onde a gente faz uma avaliação do material genético que a fazenda tem, né? Das matrizes, a gente faz uma classificação das matrizes, mas antes disso a gente tem uma boa reunião, uma boa conversa com o criador que nos contrata para saber quais são os objetivos, qual é o que ele tem feito até então, qual é todo o background daquele trabalho, aonde ele quer chegar, o que ele já tem, quais são os recursos que a gente tem disponíveis e o que a gente pode investir. Então, tudo isso é feito numa reunião de planejamento, numa reunião de diagnóstico. E aí, de posse dos objetivos, de posse de onde a gente quer chegar, a gente vai para a fazenda, a gente passa todas as matrizes, avalia, se possível, a gente avalia a produção também. E a partir daí, a gente começa o trabalho aí de coleta de informações. Dependendo da época do ano, a gente começa pelo acasalamento, ou a gente podemos começar pela avaliação de desmama para ter uma informação das matrizes. Enfim, a gente faz um trabalho aí bem completo de diagnóstico de todos os recursos que a gente tem, da onde a gente quer chegar e a partir da definição da onde a gente quer chegar, a gente aí vai buscar os recursos, né? A gente vai pensar nos touros que nós vamos utilizar no acasalamento para atingir os objetivos que a gente está buscando. A gente vai pensar, fazer um planejamento aí das visitas, dos trabalhos, dos trabalhos aí de acasalamento, de avaliação de desmama, de sobreano, enfim, todo o processo, todos os momentos do processo de seleção e de melhoramento, a gente faz esse planejamento e a gente faz as visitas para poder ajudar o criador aí a atingir os objetivos e melhorar os resultados, melhorar a sua produtividade e poder ofertar uma genética de alta qualidade aí para o mercado. E Ângela, seguindo nessa linha, até o que você mostrou para a gente essa semana, que na cadeia da pecuária, cada elo da cadeia tem uma necessidade, tem um objetivo. E o produtor, o pecuarista, o criador, ele tem que atender essa necessidade de cada elo, seja o recriador, o produtor que faz engorda, o frigorífico, o consumidor final. Como é que você traz essas necessidades da cadeia para as fazendas que você aplica o melhoramento genético? Se você pudesse falar um pouco das necessidades de cada elo da cadeia, para quem está ouvindo poder entender. Sim, começando, por exemplo, com uma fazenda que vai trabalhar com cria, que vai vender bezerro. O que ela precisa trabalhar? Ela tem que ter uma base de matrizes de muito boa qualidade,
matrizes que têm aí habilidade materna, que têm habilidade de produzir um bezerro pesado, então a gente tem que selecionar para usar nessas matrizes touros que têm boa avaliação de habilidade materna, também boa avaliação para peso a desmama, porque para ele é importante. Parou um pouquinho, mas então é importante ele desmamar bezerros pesados, então para ele observar na hora de selecionar o touro as características de habilidade materna e de peso a desmama. Uhum. Ele também vai querer. Cortou? Deu uma parada na internet. Agora voltou. O criador deu para ouvir bem. Só um minutinho aqui, pessoal. A Ângela saiu. Vamos convidar ela de novo. Oi, Ângela, voltou. Oi. Até que parte que... Até a parte da cria deu para ouvir bem. Você comentou sobre como o melhorador de genética atende a necessidade da cria. Sim. Então, o da cria vai prestar atenção nas características de habilidade materna e tem que monitorar o peso ao sobre-ano, porque quem comprar o bezerro dele também vai querer que a recria seja bem feita e que o animal termine mais pesado, né? Então, as características de peso ao sobre-ano, as características de terminação de carcaça, para o criador de cria ainda, as características de fertilidade, porque as fêmeas que ele vai colocar em reposição no rebanho dele precisam ser fêmeas férteis, precisam ser fêmeas precoces. Eu costumo dizer que muita gente que trabalha com genética fala muito da qualidade do sêmen dos touros que a gente está comprando, né? Escolher touros com altas avaliações, e porque comparando com a agricultura, o sêmen do touro é a semente que a gente vai plantar para gerar bons frutos. Porém, as fêmeas, eu também gosto de comparar com a agricultura, porque a gente pode comparar elas com o solo que a gente vai plantar as sementes. O solo, um bom agricultor, ele não vai pegar uma semente boa e jogar em qualquer solo. Ele vai fazer uma análise do solo, ele vai fazer uma análise de todos os componentes, aí, o que está faltando no solo, e ele vai trabalhar e fertilizar o seu solo para ter uma base forte e produtiva para jogar a semente e essa semente germinar e produzir e ter uma boa produtividade na colheita. Então, as fêmeas, elas nada mais são também do que o solo que a gente vai plantar a semente, que é o touro. Então, o nosso solo, a gente tem que ter uma base forte de matrizes que vão entregar aí bons bezerros. Então, a gente tem que sempre estar ouvindo? Oi, Ângela. Agora Deu uma sim. paralisada, né? Então, passando para a atividade para quem trabalha com o ciclo completo, né, com cria, recria, engorda, ele também vai ter que observar todas essas características, ainda mais do que quem trabalha só com esse bezerro se desenvolva bem durante a recria, e ele vai querer que esse bezerro tenha boas características de carcaça, um bom rendimento de carcaça e que produza mais carne em menos tempo. Então, todas essas características que a gente está falando aqui e que são oferecidas por para essas características. E o nosso trabalho também é identificar, quando a gente começa a trabalhar com um rebanho, o que esse rebanho já tem de bom e o que falta ser melhorado nesse rebanho. Então, assim, a gente
chega num rebanho e a gente pega algum rebanho que já participe de programa de melhoramento, por exemplo, a gente baixa as avaliações e a gente observa e analisa todas as avaliações daquela base de matrizes. E aí a gente pode identificar ou que aquele rebanho, as matrizes têm aí boas avaliações para ganho de peso, mas estão precisando melhorar, por exemplo, em precocidade sexual, ou estão precisando melhorar em habilidade materna, estão precisando melhorar em desempenho, e aí, a partir da identificação desses pontos que a gente precisa melhorar, a gente vai buscar os touros aí de acordo que sejam fortes para essas características que a gente precisa melhorar e também muito bons para as outras características. A gente sempre tem que estar trabalhando em conjunto, monitorando todas essas características, né? Mas, quando a gente está iniciando um trabalho, a gente costuma aí, identificar quais são as características que a gente precisa potencializar e melhorar em cada rebanho. Ângela, e no caso do frigorífico, quais características são mais do interesse do criador em determinados momentos? Não sei se... E aí a pergunta era também e o frigorífico, ele quer comprar, obviamente, animais bem acabados, carcaças padronizadas, com bom rendimento de carcaça, com lotes padronizados. Isso é uma grande dificuldade no Brasil, é um grande gargalo da indústria frigorífica, a padronização dos lotes que vão para abate. Então, quando a gente trabalha com avaliação, quando a gente trabalha com seleção, quando a gente trabalha com classificação dos animais em todos os momentos aí do processo de seleção, a gente acaba tendo também, produzindo animais, padronizando mais o rebanho, e aí a gente consegue também fornecer animais de melhor qualidade para o frigorífico, né? Precisa sempre buscar aí uma padronização, porque é muito difícil a gente conseguir atender todo o mercado de uma maneira uniforme. Então, o frigorífico busca uma carne de qualidade com sustentabilidade, né? Hoje em dia essa é uma coisa muito importante. E quando a gente consegue melhorar a nossa produtividade, aplicar o melhoramento genético de uma maneira eficiente, a gente consegue reduzir o ciclo de produção, a gente consegue reduzir o tempo que esse animal precisa ficar no pasto, a gente consegue produzir mais com menos área. Então, a gente está atendendo aí toda a demanda do público, toda essa questão mundial aí da busca por sustentabilidade, da busca por mais qualidade, e da busca aí por uma sintonia geral do que a gente se alimenta, do meio ambiente. Isso é uma onda aí que não tem volta, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes e cada vez mais querendo saber de onde o produto veio. E com o trabalho de melhoramento genético, a gente consegue acelerar essa produtividade, reduzir o tempo, reduzir a área que a gente precisa para produzir mais carne. Então, a gente está aí também colaborando para essa questão da sustentabilidade, para essa questão toda do bem-estar animal, do bem-estar de quem está trabalhando e do bem-estar de quem está comendo, porque a gente sabe que a qualidade da carne não é só uma carne macia, não é só uma carne bonita, vermelha, uma carne... A qualidade da carne tem todos os fatores por trás de onde essa carne veio. E, então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre estar pensando e estar trabalhando no sentido de cada vez mais melhorar essa questão social, essa questão da sustentabilidade toda por trás do nosso trabalho de produção de carne. As pessoas precisam começar a entender que o pecuarista, o agricultor, as pessoas que trabalham nesse meio, nós não somos os vilões. A gente trabalha muito e muito forte para tentar cada vez mais melhorar essa questão, né? E no Brasil, começo dos anos 90, aí já há mais de 30 anos, já se iniciaram os trabalhos de melhoramento genético e a gente conseguiu aí aumentar drasticamente a nossa produtividade
e ao mesmo tempo reduzindo a área de passagens que a gente utiliza. Então, isso tudo é fruto de um trabalho bem feito, de todos os programas aí de melhoramento, de todos os profissionais, e também em parceria com os criadores que investem, que acreditam no trabalho, no conceito do melhoramento genético, né? Não é só produzir mais para ter mais lucro. Tem todo um conceito e todo um trabalho e toda uma questão aí maior do que tudo isso por trás. Poxa, e como que um produtor, um criador que vende bezerro, como que ele pode aplicar esses conceitos de melhoramento genético, um pouco você já comentou aqui, dentro da propriedade dele, e quais réguas de DEC você indicaria para ele estar olhando com mais atenção? E se você pudesse até explicar o que é o conceito de DEP? A DEP é DEP, diferença esperada na progenie. Da onde vem a DEP, em primeiro lugar? A DEP vem de programas de melhoramento genético, que são entidades ou associações ou empresas que realizam as avaliações genéticas. Então, um criador que participa de um programa de melhoramento genético, ele precisa, em primeiro lugar, ter a identificação dos animais, ele precisa ter uma balança para poder pesar esses animais, né? Existem cronogramas aí de pesagem, mas normalmente são para gerar de DEPs, que são números que são como eu posso dizer, são probabilidades, probabilidade que as progênies dos animais que a gente está analisando vão desempenhar no campo. Então, diferença esperada na progênie. Diferença porque é uma comparação. Um determinado touro produz X filhos, as informações desses filhos são enviadas para o programa, e o programa vai jogar a informação desses filhos para analisar o resultado desse touro. E é esperada porque é uma probabilidade. Então, a DEP, ela é uma informação, ela algumas pessoas criticam e falam, mas melhoramento genético não é matemática, não é número. É matemática, sim, porque é probabilidade. A gente está trabalhando com probabilidades. E quanto mais informações a gente tem sobre os animais que a gente está trabalhando, e quanto melhor a qualidade dessas informações, melhor vai ser a confiabilidade e melhor vai ser o bom desempenho daquelas informações que a gente está utilizando, que são as DEPs. Então, existem DEPs para várias características aí, na raça Nelore, na raça Angus, na maioria das raças aqui no Brasil, a gente já tem programas de melhoramento genético. Então, a gente tem aí DEPs, por exemplo, para peso, nós temos DEPs para peso a desmama, para peso açobriano, a gente tem DEPs para habilidade materna. O que é a DEP para habilidade materna? Ela é medida em quilos e ela mede a eficiência da mãe em produzir bezerros mais pesados. Ela mede a probabilidade de produção de leite das fêmeas. Então a gente consegue... O criador... Não, só te interromper. Essas aí são as principais DEPs que o criador, por exemplo... eu falei só... O cara que produz bezerro. Quem produz bezerro, a DEP de habilidade materna, a DEP de peso a desmama, e, como eu já falei antes também, as DEPs de fertilidade e de precocidade. A fertilidade é uma característica aí muito importante, né, para o rebanho. A vaca, ela tem que cumprir a função dela, que é produzir um bezerro todo ano, né? Então, assim, a precocidade sexual, a fertilidade e a habilidade materna
e o peso da desmama para o criador que vai produzir bezerro. Essas são características aí primordiais para ele buscar, por exemplo, quando ele vai selecionar um touro para utilizar nas matrizes. E se ele não participa de um programa, não tem problema, mas ele pode buscar touros provenientes de programas de melhoramento que vão ter as avaliações. Não adianta, não basta só o animal ser registrado. A gente tem que saber qual é a avaliação, qual é o desempenho dele para aquelas características que a gente está buscando, né? Então, mesmo se você você só produz bezerro e você vende bezerro e você não participa de nenhum programa de melhoramento genético, mas apenas pelo fato de você saber interpretar e saber buscar os touros, saber interpretar as informações que vêm com os touros e buscar touros avaliados por programas de melhoramento genético. A gente tem aí grandes programas no Brasil, nós temos aí o PMGZ da BCZ, né, que vocês participam, Pedro, nós temos a NCP, nós temos o programa da Embrapa, do GenePlus, nós temos também os programas de SEIP, que são excelentes, né? A CIA de melhoramento, que vocês participam aqui também, fazem um trabalho excelente, a Conexão DeltaGen, o Paint, então tem aí inúmeros programas e dependendo da região que você tiver, buscar informações, buscar técnicos da sua região para te orientarem da onde é melhor você buscar a avaliação ou o programa, ou se você for comprar de algum produtor de touro, perguntar se ele participa de algum programa e pedir as informações de avaliação genética para você poder analisar e para você poder selecionar o touro que você vai comprar com mais confiança de que esse touro realmente vai contribuir para o seu rebanho e realmente vai te produzir bezerros mais pesados, né? O que é interessante que você está falando aí, Ângela, porque geralmente os produtores vêm na nossa fazenda e eles só têm o hábito de olhar a beleza do animal e aquilo que o animal expressa. Mas pelo que você está falando aí, além disso, é importante o produtor analisar o que aquele animal tende a transmitir para os filhos dele. Porque ontem mesmo você comentou com a gente, tem touros que têm uma beleza espetacular, expressam determinadas características, mas não transmitem essas características para o filho dele, correto? Exatamente, a gente tem exemplos aí, eu não vou falar aqui publicamente, mas a gente tem exemplos de touros que são modelos de carcaça, modelos de um animal de fenótipo ideal, aí que a gente usa até como o desenho ideal do touro, mas quando a gente vai ver o que ele produz, os bezerros que ele produz, não condizem com o que ele é. Os nossos genes, muitas vezes a gente tem os genes, a gente expressa os genes, mas a gente não tem a capacidade de transmitir aquele determinado gene. Isso é muito fácil da gente pensar, se a gente pensar na nossa família, nas famílias dos nossos amigos, quantas pessoas não têm irmãos que não se parecem quase nada? Eu mesma tenho um irmão loiro, de olho verde, a fisionomia é até parecida, mas assim, é completamente o oposto. Ele puxou muito mais características da minha mãe e eu puxei muito mais características do meu pai. Se a gente tivesse um outro irmão, talvez esse irmão fosse uma mistura. Então, os genes, eles não são transmitidos de uma maneira uniforme, né? A gente tem aí algumas interferências aí no processo quando a fertilização ocorre que pode ir uma combinação, cada produto pode ir uma combinação diferente. Porém, existem touros que a gente consegue comprovar que eles têm a capacidade de transmitir aquilo que eles expressam. E a gente, até um passado recente, como que a gente podia confirmar isso? Através da produção desse touro. Quanto mais filhos ele tinha, mais a gente mais a gente consegue confirmar se ele realmente tem a capacidade de passar isso ou não. Hoje em dia a gente já tem a avaliação genômica, né? A gente já consegue genotipar os animais também e a gente já consegue ter uma ideia melhor, uma probabilidade melhor sobre ter os filhos avaliados ainda. Então, a genômica veio aí para transformar também.
Mas a genômica ela é mais uma ferramenta para a gente utilizar no processo de seleção. Muita gente acredita que agora ninguém mais vai precisar pesar, nem medir CE, nem enviar mais nada para o programa. Agora é só genotipar que está tudo resolvido. Não, precisa continuar genotipando, porque como a gente sabe, no processo de melhoramento genético, a gente está melhorando, uma geração tem que ser melhor do que a outra, e a gente está selecionando, a gente está fixando ou a gente está eliminando os genes. Então, isso aí, a genética vai mudando, a gente vai transformando os animais. Então, a gente tem que estar sempre medindo, sempre coletando os dados para poder estar sempre calibrando essa informação, poder estar sempre identificando os marcadores aí, que a avaliação genômica ela trabalha aí com marcadores moleculares, né? Então a gente tem que estar sempre identificando esses marcadores. Poder a genômica aumenta a confiabilidade dessa informação, né? Então, mas isso não quer dizer que a gente vai poder parar de pesar e de medir e de coletar informações. Então, Quanto mais. Pode falar. Então, o que você está falando aqui é o seguinte: um touro, além de avaliar a beleza dele, o que ele expressa, você tem que avaliar o que ele vai passar para os filhos, o que está documentado que ele vai passar para os filhos, correto? Agora, você falou no conceito de acurácia e confiabilidade. Se um touro tem alta confiabilidade, quer dizer que o que está anotado para ele passar para os filhos, ele tem mais probabilidade de passar, correto? Maior probabilidade. Quem já se aventurou ou quem conhece um pouco de avaliação sabe que a gente sempre fala do conceito de acurácia, né? A gente fala da DEP, do valor da DEP, a gente fala do top, top 01, top 50, o top é nada mais que uma classificação, um ranqueamento dos animais. Então, os top 01 estão entre os 0,1% melhores aí entre cada 1.000 animais, né? Mas a acurácia, ela mede a confiabilidade da informação. Então, antes, a gente precisava, para um touro ser provado que ele realmente produz bem, por volta de 8 anos, porque ele tinha que produzir o sêmen, ele tinha que o sêmen dele ser utilizado em alguns rebanhos, né? As matrizes precisam parir, depois que as matrizes, os produtos precisam crescer, se desmamar, pesar sobre ano. Então, todo esse processo, e já, por exemplo, a habilidade materna, tem que a filha parir e ela ainda tem que desmamar o bezerro. E então, tudo isso demora vários anos aí para a gente conseguir ter a confiabilidade, né, do animal. Então, quando a gente tem certeza que aquele touro é um animal bom, é um animal forte para a gente utilizar, já se passaram vários anos e talvez ele até já está ultrapassado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a genômica, a gente já consegue aí... a gente trabalha com rebanhos que na desmama já coleta o pelo de 100% da safra para poder já identificar os melhores animais e para já ter a avaliação genômica. Então, quando a gente seleciona esses touros para ir para a central, eles já têm uma confiabilidade muito maior, porque eles estão com avaliação genômica também. A gente não precisa esperar ele chegar na central para poder ser utilizado em vários rebanhos, para poder esperar os produtos nascerem, crescerem, as filhas parirem. Avaliar. A gente já consegue ter aí uma acurácia maior, um grau de confiabilidade maior. Como a gente já falou, o melhoramento genético é probabilidade. Nunca a gente vai ter 100%, porque genética é biologia e a gente não consegue... tem muita coisa ainda que, quanto mais a gente estuda também a parte de genética, de genômica, mais a gente vê que a gente precisa entender muita coisa ainda, tem muita coisa para ser entendida. A gente já faz um trabalho espetacular, a gente já consegue utilizar o melhoramento de uma forma muito forte aí para melhorar as características, mas quanto mais a gente estudar e se aprofundar, mais a gente o potencial é gigantesco, sabe? Com a genômica, então, é um caminho sem volta e a gente
A gente está numa, numa subida aí, num processo virtuoso aí de cada vez mais informações, de cada vez mais ferramentas para a gente se cercar por todos os lados para errar menos. Então, é isso que a gente faz com todos esses números aí, com todas essas DEPs que a gente está falando. Alguns programas aí têm mais de 40 DEPs, né? Trabalham com mais de 40 características, né? São várias DEPs para precocidade, várias DEPs para peso, a gente já tem DEPs para carcaça, a gente DEPs para habilidade materna, enfim, uma gama gigantesca. Agora também estamos tendo para carne, consumo alimentar residual, a gente tem grandes rebanhos aí fazendo essa avaliação da eficiência alimentar também. Então, a gente está evoluindo, nós temos muito que estudar, muito que entender de todas essas características e ferramentas que a gente utiliza, especialmente essa interação aí da genética com o ambiente, todo o processo a gente sabe que influi muito, e quando a gente começar a entender melhor toda essa dinâmica, a gente... Ninguém segura a gente já, né? O Brasil já é uma potência aí, mundial, mas quando a Exportando gente genética conseguir... Nelore para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Bom, Angela, então, só para resumir por um leigo, então, do conceito que você falou aqui. Alô? Oi, estou ouvindo. Ô, Angela. Só para resumir para um leigo, então, a genômica é como se fosse um teste que você faz com o animal que atesta a confiabilidade das características que ele vai passar para os filhos dele. Não é que atesta, ele melhora a confiabilidade da DEP, né, da informação que a gente vai utilizar para selecionar os animais. Avaliação genômica nada mais é do que a gente desvendar o código genético dos animais. A gente estava fazendo isso hoje, nós estamos fazendo, né, selecionando algumas novilhas para utilizar. A gente coleta uma amostra de pelo da cauda, também pode ser feito com amostra de sangue, mas a maneira mais prática é pegar um tufo de pelo da cauda, e esse pelo contém aí o DNA do animal. Isso vai para um laboratório, esse laboratório extrai o DNA do animal, coloca em um chip, que a gente chama de SNP chip, que é um chip que contém todos os marcadores para as características que a gente busca, né, as regiões aí onde estão localizados os genes, e aí com esse teste aí feito utilizando o chip, aí a gente consegue, isso é enviado para o programa de melhoramento, o genótipo dos animais, a gente chama, né, que é o código genético dos animais, e o programa utiliza isso para acrescentar nas avaliações genéticas. Então, a gente tem o animal, quando nasce, ele tem a DEP de pedigree, que é a DEP que ele herda do pai e da mãe dele, né? A DEP do pai e da mãe dividido por 2. À medida que ele vai crescendo e se desenvolvendo, essas informações vão sendo acrescentadas para a DEP, e isso vai melhorando devagar a acurácia, a confiabilidade. E quando ele se reproduz e tem filhos avaliados, essa acurácia vai aumentando. O que a genômica faz é como se a gente conseguisse pegar uma lupa e olhar dentro do animal. A gente pega o DNA do animal e já localiza no DNA dele se ele possui esses genes e as probabilidades dele transmitir esses genes. Então, é isso que a genômica faz. Ela melhora aí a confiabilidade. E principalmente para a gente poder utilizar animais jovens. Então, eu vi uma pergunta aqui falando que com alta acurácia, quanto mais acurácia, melhor, tanto para novilhas quanto para vacas, né? Mas em novilhas, se a gente tem touros jovens aí, nós temos no mercado. Pedro? Oi, estou ouvindo, Ângela. Ah, tá.
Nós temos aí no mercado touros jovens já que chegam na central testados com genômica, com uma acurácia aí, média, uma acurácia boa para serem utilizados. Então, se você utilizar touros jovens e novilhas, você está acelerando aí o seu progresso genético, né? O intervalo de gerações, a gente sabe que ele potencializa o ganho genético. Então, se a gente conhecer, saber selecionar os touros, saber identificar touros jovens que realmente vão contribuir, que têm avaliação genômica, que melhora a acurácia e a confiabilidade, e a gente conhece a genealogia, a gente conhece de onde aquele touro vem, a gente está munido aí de informações consistentes sobre esse touro, é recomendado sim o uso de touros jovens para novilhas. Mas você tem que ter aí uma boa... Tá fazendo o trabalho direitinho. Tem que estar fazendo a lição de casa para poder entender essas informações e conhecer de onde esses touros vêm. Ou então estar acompanhado de um profissional que possa te orientar nesse sentido, né? A gente tem aí inúmeros profissionais, a gente, por exemplo, os rebanhos que a gente trabalha, a gente está lá dentro, a gente sabe quem são os touros realmente que são que possuem pai, mãe, conhecidos e de produção conhecida. Então, quanto mais a gente conhece sobre o material que a gente está utilizando, menos risco a gente corre de errar. Então, se você quer utilizar touros jovens em novilhas, você vai ter um ganho muito grande. Porém, você precisa, sim, saber escolher esses touros e saber utilizá-los da maneira correta aí, né? Mas não tem... E eles, por terem agora, todos os touros que vão para a central têm que ter genômica, né? Isso já é obrigatório. Então, já tem uma confiabilidade maior. Pegando esse gancho aí, Ângelo, a Gabriele, que é do Grupo de Melhoramento Animal e Produção e Biotecnologia da UFLA, uma amiga nossa aqui, fez uma pergunta também. Se vale a pena genotipar vacas mais velhas do rebanho por volta de 13, 14 anos? Olha, a gente recomenda mais genotipar as bezerras ou novilhas que vão ser incorporadas no rebanho, porque uma vaca mais velha, você já tem o histórico de produção dela, né? A não ser que você que seja uma vaca muito boa e você tem a intenção de talvez selecionar ela como doadora para multiplicar mais a genética dela, aí sim. Mas se for só para ela continuar permanecer no rebanho, aí você já tem o histórico produtivo dela, uma vaca de 13, 14 anos aí já produziu algumas crias, então você consegue identificar se ela é uma boa mãe ou não. Ou talvez se você só queira confirmar as outras DEPs, alguma coisa assim. E se você pensa em utilizá-la como doadora. Se não, o mais recomendado mesmo são as bezerras e novilhas para você poder selecionar com mais certeza aquelas que você vai segurar para o seu rebanho, né? Tá certo. Até comentando um pouco da sugestão que você deu para a gente, né, que é um pouco do que a gente está aplicando aqui, a gente selecionou as melhores fêmeas do rebanho e você sugeriu que a gente desse preferência para as bezerras, que teoricamente são melhores que as mães dela, genotipar para ter mais confiabilidade e multiplicar as melhores, correto? Exatamente. Como eu estava explicando no começo, aqui a gente fez todo esse processo, né, Pedro? A gente sentou ontem, fez uma reunião, discutiu tudo o que vocês já fazem, o que tem, a gente decidiu todos os objetivos, definiu os touros que a gente iria utilizar e também definimos que a gente faria uma classificação das fêmeas para poder escolher algumas que a gente vai utilizar como doadoras para poder multiplicar através de FIV. Então, a gente fez esse trabalho. Então, a gente foi para o curral com uma planilha contendo todas as avaliações dessas fêmeas, né? Vocês participam do PMGZ, então eu tinha as avaliações do PMGZ. Então, olhando, passando vaca por vaca, fazendo uma avaliação fenotípica desse animal, classificando esse animal fenotipicamente, conhecendo a genealogia, né? Nessa planilha a gente tinha pai, avô materno, a gente sabe do rebanho de onde ela vem, ou se é daqui, e as avaliações genéticas. Então, com todas essas
diferentes informações, a gente estava de posse aí de um conhecimento para poder escolher algumas fêmeas que se destacam fenotipicamente e por avaliação genética, para a gente poder multiplicar elas. Então, a gente selecionou algumas fêmeas para entrarem aí para o projeto de serem doadoras e fazer FIV para multiplicar aí a melhor genética da cabeceira, o crème de la crème, como a gente diz, né, do rebanho, para poder multiplicar isso com confiabilidade e ter aí, melhorar o progresso genético e melhorar o resultado geral do rebanho. Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Agora a gente selecionou, né? A gente já coletou o pelo hoje também no curral, isso vai ser enviado para o laboratório, e depois o laboratório vai enviar os genótipos para a BCZ, e na próxima avaliação, a Agropecuária São Pedro já vai ter a avaliação genômica dessas fêmeas, e aí a gente vai poder definir aí qual que vai ser o trabalho feito com elas. A genômica vai confirmar se a gente escolheu direitinho. Tá certo, vamos ver. Ô Ângela, o Gleito aqui, que é um amigo nosso também, do grupo, e também pertence ao GEMAB da UFLA, ele fez uma pergunta aqui, ó. Você acredita que os resultados das análises genômicas podem estar sendo mascarados pelas biotecnologias reprodutivas? As biotecnologias reprodutivas que ele está querendo dizer deve ser FIV, né, a multiplicação em massa de alguns animais. Não, eu acredito particularmente, eu não a gente analisa o DNA do animal. O DNA que o animal ele já vem com esse código. Todos nós nascemos já com o nosso código genético pronto, né? Tudo bem que o ambiente vai moldando o nosso DNA e a gente vai expressando alguns genes ou não, ou deixando de expressar. Mas digamos assim, não estou achando a palavra aqui, mas o código genético, todo o genoma do animal, ele já nasce com aquilo. Isso não vai ser alterado por conta de utilizar biotecnologia reprodutiva ou não. Isso a genômica, ela mostra aquilo que o animal realmente carrega de genética dentro dele. Ângela, você que conhece diversos rebanhos no Brasil, diversas fazendas, e já acompanha há bastante tempo, o que é o diferencial que você vê nessas fazendas que vêm imprimindo uma melhora no rebanho, que você acha que é um diferencial que o pecuarista que não está em programa de melhoramento, mas que quer melhorar, deve fazer na fazenda dele também? O que você acha que esses produtores que estão na ponta, na produção de genética, fazem que as outras fazendas deveriam seguir, no sentido de gestão, de funcionário, de comportamento de uma maneira geral? Olha, a primeira coisa da parte de gestão é identificar os animais, que se você não tiver a identificação dos seus animais, você não consegue saber, ter um monitoramento daqueles animais que estão sendo mais produtivos ou não. E você treinar a sua equipe, você ter uma equipe aí preparada e que seja interessada e que conheça o gado, né? A gente já começou muitas vezes a trabalhar com fazendas que não tinham nenhum programa de melhoramento nem nada, mas tinha, por exemplo, um capataz ou um vaqueiro que, na hora que a gente está avaliando a vaca, ele, essa vaca aí só produz bezerro top. Essa aí só produz ratinho. E aí, assim, isso é uma coisa que está na identificação e no treinamento. Essa parte de conhecer e de saber e de gostar é nata da pessoa, né? Mas isso também a gente pode treinar e a gente pode, no mínimo, orientar e treinar a equipe para estar pesando regularmente, para estar fazendo sempre, na hora da desmama, uma classificação dos bezerros e aí jogando essas informações para a vaca. Por isso que é importante a gente ter aí a identificação dos animais, para a gente poder ir identificando, porque às vezes tem vacas aí que a gente sabe
Tem vacas que são lindas da gente olhar, que estão sempre bonitas ali, que até mesmo produzem um bezerro a cada estação. Mas quando você vai ver o bezerro dela, ela tem produzido aí, vai saber, 2 bezerros fracos, 3 bezerros descarte, e você não está sabendo isso. Você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo tempo, você está gastando energia aí com animais que não estão contribuindo. Então, assim, identificar os animais, tentar ter o máximo de informações possível que você puder sobre o seu rebanho, não só saber, eu tenho 1.000 vacas, eu tenho 500 vacas e a minha taxa de prenhez é 80%. Esses índices são importantíssimos, é óbvio, os índices reprodutivos são essenciais, mas também, desses 80%, quais realmente são bons? Quais são as vacas dessas 80% que estão emprenhando, que você vai ficar no seu rebanho, que realmente estão entregando bezerros pesados, que realmente estão entregando uma genética boa? Quais são as vacas que estão só produzindo bezerros ruins? E estão só aí comendo seu pasto e gastando seu dinheiro e produzindo descartes. Então, se você tiver uma equipe orientada e capacitada para estar fazendo essas pesagens, para estar coletando os dados e para estar acompanhando esses resultados, isso aí é um dos primeiros passos para você já começar a ter uma pecuária mais produtiva, com certeza. Porque se você tem o rebanho na mão, num momento de descarte, às vezes a fazenda precisa fazer mais caixa, de posse das informações, a primeira vaca que você vai descartar é a que está te dando menos lucro, menos rentabilidade que a que descarta um bezerro ruim, né? Isso é ter... A primeira coisa essencial é você ter a coragem, né? Porque tem muito criador que fica com pena, mas a coragem de descartar aquelas que não emprenham. Primeira coisa. Uhum. Terminou a estação de monta, fez o último diagnóstico de gestação, vazia, fora. Segundo passo, as que emprenharam na hora da desmama, quais são as que produziram os melhores bezerros? Quais são as que produziram bezerros médios? Quais são as que produziram bezerros fracos? Porque isso também, se você puder, se você for pesar a mão um pouco mais na seleção, aí você já tem essa ferramenta também. Eu preciso fazer caixa e quero vender 30 vacas. Qual que eu vou vender? Você vai lá e olha, aquelas que estão produzindo os bezerros mais fracos são essas que você vai ter que vender. E assim você vai cada vez mais, você já está selecionando, você buscando touros aí que vão agregar também, mas principalmente a base de matrizes, que é o que fica dentro do seu rebanho, porque o touro, tudo bem, você usar um touro errado vai te dar prejuízo, mas na próxima estação você pode escolher outro touro, mas as suas vacas, elas que são o seu maior patrimônio, né? Então você tem que saber todo mundo quer saber as suas aplicações, quanto que tem na sua conta, quanto tem em cada aplicação, você está sempre monitorando isso. E as vacas, o que elas são? Elas são capital seu também, e elas te dão uma rentabilidade. A rentabilidade que elas te dão são os bezerros que elas produzem. Então você tem que saber se a rentabilidade delas está sendo boa ou não, para você poder... Eu gostei dessa analogia que você fez aqui hoje, que eu nunca tinha ouvido, mas faz muito sentido. Fazendo uma analogia para a agricultura, que o touro, o sêmen é como se fosse a semente. E a vaca é o solo, como você falou, que é o que fica na fazenda, igual você está comentando agora, é o que você tem que cultivar. Porque, igual você está falando, a semente, o sêmen você escolheu um ano errado, o ano que vem você escolhe o certo. A semente, você escolheu uma cultivar errado, um híbrido de milho errado, ano que vem você troca e escolhe o certo. Mas o solo não, o solo é praticamente perene. Você não troca de uma hora para outra. Então o solo, Exatamente, muitas vezes, é o que você mais tem que cultivar, né? Se você vai comprar uma terra, uma área para agricultura, se você fizer o mínimo do mínimo, no mínimo você vai pesquisar em que região que como que é o solo daquela região, você vai pedir uma análise de solo daquela terra. Se você quer fazer agricultura, e se você for profissional, você não vai comprar qualquer terra sem saber o que você está comprando. E nem depois que você comprar, você vai analisar mais a fundo e você vai ver o que você precisa adicionar ali para fertilizar, para adicionar de minerais, para você ter aí a maior fertilidade possível do seu solo, né? E as vacas são a mesma coisa.
Então, a mesma coisa, você não vai sair por aí comprando qualquer vaca, porque você acha bonita, olhou a vaca, é linda aquela vaca grande, tá gorda, e você não tem informação nenhuma dessa Não tem vaca. história. Então, e a gente que trabalha com melhoramento, não é que a gente não se importa com a questão racial, com a questão do visual do animal. A gente se importa e muito. A gente quer os animais de alta beleza, mas de alta beleza funcional, que a gente chama de beleza zootécnica. A gente preconiza aí as questões raciais, mas as questões raciais que estão ligadas aí a questões ligadas à funcionalidade e à produtividade. Não se tem uma orelhinha pontudinha pequena, se tem o olho puxadinho, se tem 2 ou 3 rugas, a gente mantém o padrão racial, mas a gente se importa mais com outras coisas que estão ligadas à funcionalidade. Tá certo. Ô, Questão os Ângela, aprumos, né? Aprumos, a questão pigmentação, a questão do animal ter barbela para ter uma maior adaptabilidade, troca de calor com o ambiente, tudo isso são quesitos raciais, mas que estão ligados com a funcionalidade e a produtividade do animal a campo. O que você ia perguntar? Desculpa, Ângela, te interrompi. não, não, é só para a gente encerrar, porque o Instagram ele limita Tá o terminando, tempo né? da live, a gente está terminando. A conversa foi boa, passou rápido, mas está terminando. Então, para encerrar aqui, antes de mais nada, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença na live, pelo trabalho que você fez com a gente aqui esses dias na São Pedro Agropecuária. Tenho certeza que vai render muitos frutos. E pelo trabalho que você faz aí também para a pecuária brasileira, para o rebanho do nosso país, e que a gente vê que você já está exportando toda essa ciência, toda essa tecnologia. Então, muito obrigado, viu? Se você quiser fazer alguma consideração final. Então, queria te agradecer também pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia, compartilhando um pouco do nosso conhecimento e aprendendo também, e pelo convite também e a confiança da gente estar desenvolvendo esse trabalho aqui com vocês. Então, é uma satisfação